Caio, durante 30 anos eu fui adventista do sétimo dia. Hoje, em face ao Evangelho, percebo que os dogmas religiosos presentes na doutrina adventista não resistem ao encontro com a palavra. Mesmo assim, vez por outra, vejo-me assombrado com fantasmas do passado. O sábado, que eu não guardo mais como os adventistas dizem, doutrinas sobre alimentação e comportamento, igreja verdadeira do Apocalipse, perseguição, decretos dominicais e assim por diante. É normal, Caio, eu sentir esse tipo de medo? É normal esse tipo de recaída na minha vida? É a alma que é atrasada demais. A nossa alma, Jesus disse que ela é atrasada, ela é tarda. Nós somos tardos de alma para crer, tardos de coração, tardos de emoção. As nossas emoções vêm depois. O fato é que Jesus tinha ressuscitado de entre os mortos no domingo de manhã e vai ao encontro de dois deles já no cair da tarde, diz Lucas, na narrativa sobre os discípulos indo de Jerusalém para Emaús. Aí Jesus se aproxima e vai com eles e pergunta-lhes: do que vocês vão tratando assim tão intensamente à medida em que vão caminhando? E um deles disse: tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles contaram o que tinha acontecido a Jesus para Jesus. E Jesus, quando ouviu-lhes a narrativa, terminou lhes dizendo: ó, insensatos, tolos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Por que eu estou dizendo isso? Porque diagnóstico de que o nosso coração fica impressionado com acontecimentos passados e que ele é tardo muitas vezes para se recuperar dessas impressões, mesmo diante de fatos novos, como aqueles discípulos tinham quando disseram a Jesus: é verdade que algumas das nossas mulheres, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, disseram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mesmo diante desses fatos, que eram fatos novos, eles ficaram com as impressões passadas, porque a alma prevalece em nós guardando essas memórias traumáticas de algumas experiências que a gente teve. Por isso Jesus disse: olha, nem diante dos fatos novos a alma de vocês se atualizou, seus tolos e tardos de coração para crer. Então eu digo isso a você porque, conquanto você esteja agora sendo atualizado pelos fatos novos do Evangelho, pela compreensão do significado do que Jesus já fez na cruz, como ele já rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cheio de ordenanças e que só nos prejudicava, e como ele expôs os principados e potestades ao desprezo quando rasgou o débito humano todo na cara do diabo e de toda e qualquer consciência acusativa. Compreendendo isso, você já tem fatos novos, mas você precisa deixar que esses fatos novos da compreensão do Evangelho se transformem em fatores curadores do seu ser, das suas emoções, que muitas delas ainda estão presas na doutrinação infantil, nos medos antigos, da escola sabática, da igreja adventista, das doutrinas, dos medos. Até na hora que você come alguma coisa que está fora daquela dieta, você diz: ai meu Deus, aí tem que se lembrar do Senhor dizendo a Pedro para comer os quadrúpedes e os répteis, não pensar que o que Deus santificou o homem pudesse considerar imundo, mas o conflito ainda está ali. Ou em relação a ir à praia num dia de sábado, ou a um sítio, ou ficar na fazenda e não voltar para prestar aquela continência a Deus no templo e obedecendo aquelas regras todas das diversas formas de adventismo sabatista, pode produzir nessa alma ainda traumatizada
que fez isso durante anos por medo, de vez em quando voltar essa sofreguidão aflita. Mas é o retorno dessa alma atrasada, e que você vai ficar completamente curado disso na hora em que você deixar que o evangelho que você está compreendendo deixe de ser só uma compreensão e se transforme num fator pacificador dentro de você. E você abrace isso pela fé de todo o coração, com alegria. Na hora que você abraçar o evangelho com alegria, consciente em fé, todos esses traumas sabáticos e adventistas desaparecerão para sempre do seu coração. A alegria pelo que Jesus fez limpará a sua alma desses efeitos rebotes de traumas, dos medos, das angústias semeadas em você no passado. E aí, Braulíssimo? Caio, se Jesus curou no sábado, com base em que na vida de Jesus esse pessoal da Adventista guarda o sábado? Não, eles não têm base nenhuma na vida de Jesus, no ensino de Jesus, em nada. Ah, tá. Eles têm que fazer uma força, uma ginástica de sistematização e de ocultamento de textos bíblicos do Novo Testamento e fazer uma sistematização do que lhes interessa de acordo com muitos textos do Velho Testamento, para criarem esse pacote doutrinário que ensinam, e eles são muito doutrinadores. Todo esse pessoal das seitas antigas são muito doutrinadores. Os adventistas doutrinam mesmo. O cara entra ali, ele é doutrinado na moral adventista, no comportamento, nas tradições, na dieta, na religiosidade, nas devoções, no catecismo, na doutrina. A mesma coisa nos testemunhos de Jeová, a mesma coisa entre os mormons, a mesma coisa entre esses grupos que os evangélicos consideram seita, são os que mais doutrinam mesmo os seus membros. De modo que ouvir de uma pessoa que ficou 30 anos, né, como ele disse, lá dentro daquilo ali, que de vez em quando ele tem um efeito rebote, desse bafo de medos, é normal, mas ele vai ficar completamente livre disso, dando ouvidos ao que eu acabei de dizer.